Paz, Senhor, a todos. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Tá dando para ouvir bem o áudio aí? Tá ok? Tá dando para ouvir bem? Amém. Já deu 9 horas, né? Então a gente vai tá dando início, né, a última aula. Primeiramente, eu quero parabenizar, né, cada um de vocês que tem perseverado, né, que tem se esforçado, né, durante esses praticamente aí 3 meses, né, que vocês têm perseverado. Creio que vocês aprenderam bastante coisa, creio que o Senhor tem transformado bastante, tem edificado muito a vida de vocês, né? E eu creio que vocês já têm dado frutos e ainda vão dar muito mais, né, para o Senhor. E essa aula vai ser a nossa última aula, semana que vem vai ser a prova, e essa aula é muito importante, né? Todas que vocês aprenderam são importantes, né? Mas hoje a gente vai estar aprendendo sobre célula e igreja, e ela é uma matéria muito importante, por quê? Né? Porque ela está interligada com os dois maiores mandamentos que a gente vive hoje, né? Que todos nós sabemos, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, né? E durante a semana eu tive buscando ao Senhor para saber, para que o Senhor me desse uma passagem, né? Uma palavra para a gente começar a aula hoje. E não está anotado aí na apostila, mas queria que vocês estivessem anotando aí. É uma passagem que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 7. 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 7. Todos nós sabemos, né, que temos vivido dias difíceis, né? Está complicado, né? Muitas lutas, muitas dificuldades, né? Em todas as áreas, né? A gente vê tribulação para todos os lados, né? Só que há esperança, né? E aqui o apóstolo Paulo deu uma instrução, né, aos coríntios ali, à igreja ali, só que é algo que se aplica totalmente para nós hoje. E diz assim, né? 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo. Só vou dar uma pausa aqui que eu esqueci de colocar para gravar, irmãos. Ah, já está gravando, né? Continuando. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e, de igual forma, o sereis da consolação, né? Uma palavra tremenda, né? Aqui ensina o quê? Paulo está falando, né? Deus está inspirando ele a dizer que passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por inúmeras coisas, mas o Pai das misericórdias, né? O Senhor é aquele que nos consola. E com a mesma consolação que nós somos consolados, que vocês são consolados nas suas aflições, o Senhor deseja que nós venhamos consolar, né, que nós venhamos transmitir esse amor, né, a paz, a consolação, o amor que Deus dá a nós, né? Então que essa aula que não venha ser mais uma aula, né, que não venhamos simplesmente guardar no nosso conhecimento, mas que venhamos entender que como igreja, né, o Senhor deseja que o objetivo principal é que aquilo que nós recebemos nós devemos transmitir para outras pessoas, né? Então vamos começar lá na apostila, né? Célula e igreja. A meta, qual é a meta? São como duas asas, né, para o discípulo do reino. Uma
é o grupo pequeno, que é as células, e a outra, o grupo grande, que é a igreja. Outros objetivos que você possa compreender, que você compreenda que está no coração de Deus as células e a igreja. Cada grupo tem um papel fundamental no nosso crescer. Recomendações importantes. Aplique em sua célula de forma que cada discípulo seja acompanhado e assim possa frutificar e a multiplicar. Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de entender os propósitos das células e igreja. Viver como cultura do reino, servindo uns aos outros. Só um minutinho aqui que eu tive um erro técnico. Aí. Deixa eu aceitar, mas tem mais 2 irmãos esperando. Ok. Continuando, né? Na outra página, na introdução. O princípio do Novo Testamento. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O princípio da reunião no templo e também de casa em casa estava na fundação da igreja primitiva. Em Atos, capítulo 5, a Bíblia diz: E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Outra vez, nós vemos o princípio do templo e de casa em casa. Muitas das nossas igrejas reúnem-se em reuniões públicas enormes. Isto é importante para o mundo nos ver reunidos, mas nós também devemos nos reunir de casa em casa. Em Atos, capítulo 20, Paulo diz: Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que seja útil, ensinando-vos publicamente de casa em casa. Novamente, nós vimos o ministério público e o ministério de casa em casa. Uma árvore é vista, em primeiro lugar, pelo seu tronco, ramos e folhas, mas tudo isso é sustentado pela raiz. O tronco, ramos e folhas são o ministério público da igreja. O sistema da raiz é o ministério de casa em casa. Jesus operou mais de 15 milagres nas casas. Uma casa pode ser uma pequena cópia da igreja. As células foram a unidade básica da igreja durante os seus 2 primeiros séculos. O local das reuniões. As reuniões eram no templo e de casa em casa. No templo, se reuniam para adorar a Deus, para ouvirem os ensinos e a pregação das Sagradas Escrituras. Nas reuniões que ocorriam nos lares, os recém-convertidos eram obrigados e alimentados espiritualmente. Ali aprendiam a respeito de Jesus, suas necessidades eram supridas, recebiam cuidados e acompanhamento até se sentirem aptos para cuidarem com carinho de todos. No Novo Testamento, encontramos uma variedade de textos que atestam a existência de grupos pequenos. De casa em casa, em Atos capítulo 2. A igreja se reúne na casa, em Romanos 16. Os da casa de Aristóbulo, em Romanos 16. Os da casa de Narciso, Romanos 16 também. E aos irmãos que se reúnem com eles, Romanos 16. Os santos que se reúnem com eles, no mesmo capítulo. A igreja que está na casa deles. A igreja está hospedada em sua casa, em Colossenses, capítulo 4. E a igreja que está em tua casa. Dentre outras passagens, né? Então, aqui a gente vê que existem várias passagens bíblicas que comprovam, né, que as células realmente estão no coração de Deus. E os 3 propósitos da igreja, né? Isso aqui é importante, né? Que vocês vão estar gravando. 3 propósitos da igreja. O primeiro é pastorear bem as pessoas, né? E
para evangelizar os perdidos e para treinar líderes para outra geração que irá pregar o evangelho. Lembrando que esse aqui é os 3 propósitos da igreja, mas a célula também é uma extensão da igreja. Então, esses 3 propósitos se aplicam também na célula, ok? Continuando ali, o primeiro, o princípio do Velho Testamento nos grupos de célula. Letra A. O primeiro exemplo da igreja no deserto, né, no formato de célula, a gente vê ali, se vocês, né, seria interessante vocês estarem lendo o Êxodo 18 e os demais versículos que a gente não vai estar lendo devido ao tempo, não tem como, né? Êxodo 18 nos dá o primeiro exemplo da igreja no deserto. Moisés, o líder dessa igreja, foi aconselhado pelo seu sogro para mudar a sua estrutura. Cada coisa dependia dele e ele estava esgotado. O seu sogro estava preocupado com a saúde de Moisés e também com o bem-estar do povo, porque eles estavam o dia inteiro numa fila esperando por Moisés. Muitas vezes, este é o cenário em muitas das nossas igrejas. Todo ministério está baseado no pastor. Ele não delegou o ministério a outros. Essa parte aqui é muito interessante, porque eu parei para pesquisar, né? O povo de Israel ali nessa época, quando eles saíram ali do Egito e Moisés estava ali cuidando deles, era uma média de, a Bíblia, na Bíblia descreve que existiam 600 mil homens de idade militar, né? A idade adulta que eles poderiam participar da guerra. E segundo alguns teólogos, incluindo ali as mulheres e as crianças também, esse número que Moisés cuidava chegava em média entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas. Então, para pensar, como que uma pessoa vai dar aconselhamento, vai dar direção, vai aconselhar os casal de 2, 3 milhões de pessoas. Então, por isso que o Senhor, né, a gente vai estar vendo no tópico B aqui, o Senhor usou a vida do sogro de Moisés, né, que foi Jetro, para estar instruindo a dividir em grupos pequenos. Para quê? Para que, tendo grupo pequenos e líderes nesses grupos capacitados, né, homens justos que andam, né, segundo a vontade de Deus, auxiliasse ele para apacentar as pessoas, né, porque ele estava se desgastando e não só ele estava sofrendo, e assim acontece hoje, não só os pastores, né, e os líderes que querem cuidar sozinho, isso pode acontecer na célula também. O líder que quer cuidar sozinho e não levanta, né, discípulos para estar ajudando ele a cuidar, né, dos membros da célula. Então, quem sofre é tanto o líder, tanto o pastor, como também os membros sofrem por não estar dividindo as tarefas. A letra B, o conselho de Jetro a Moisés: procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, homens que odeiam a cobiça. Coloque esses homens sobre o povo como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. 10 pessoas tornam-se o núcleo dessa igreja. Deixe-os que julguem as pessoas em todo o tempo. Todo o assunto importante eles traziam a Moisés. Todo o assunto menos importante, eles mesmos o julgavam, né? Então, da mesma forma é na célula. Aquilo que é fácil, aquilo que você como líder, né? Você como futuro líder, você consegue resolver, e também você como filho maduro na fé que está auxiliando o seu líder, aquilo que você pode resolver, né? Não precisa ficar levando tudo, né, para o pastor sobrecarregando, ou para o líder, né? Mas aquilo que você já sabe que está de acordo com a palavra de Deus, você pode estar aconselhando e deixando o Espírito Santo usar a sua vida. Amém? O exemplo de Jesus com grupos pequenos. A gente vê, né, os 12 apóstolos, foi os 12 discípulos a princípio. Ele viajava com eles por todo o lugar. Em João 13, ele reuniu no cenáculo os discípulos e começou a lavar-lhe os pés, né? Então, aqui a gente vê o exemplo de Jesus.
Por que nós necessitamos de grupos pequenos? Letra A, as pessoas podem servir melhor num grupo pequeno. No cenáculo, Jesus lavou os pés dos discípulos. A menos que as pessoas sirvam umas às outras, elas nunca se tornarão parceiras. Eu queria abrir um parênteses nesse tópico aqui, porque aqui fala, né? As pessoas podem servir melhor num grupo pequeno, né? E ali Jesus lavou os pés dos discípulos, então ele se importou, ele amou, e o que ele demonstrou ali? Misericórdia, ele demonstrou compaixão, né, pelas pessoas ali. E quando você fala de amor ao próximo, quando você fala de compaixão, e quando você fala, isso envolve ter misericórdia, né? E eu parei durante essa semana para pesquisar a palavra misericórdia. Muitas das vezes às vezes, no nosso português, a gente acha que sabe, mas no original, assim, a gente às vezes não parou para entender, né? E um tempo atrás eu tinha descobrido, mas era no latim. E eu parei para pesquisar no hebraico e existe uma diferença bem grande dessa palavra. A misericórdia, no latim, miseris, né? Significa miséria, e cordis, do latim, significa coração, né? Um sentimento que nascia no coração. Então, o que seria? No latim é você colocar o seu coração na miséria, é você colocar o seu coração na dificuldade, na tribulação, colocar o seu coração naquilo que a pessoa está passando. E isso é um sentimento, né, humano. Agora, se você leva para o hebraico, no hebraico, eu não sei pronunciar direito, né? Mas é rahamim. Rahamim, algumas palavras do hebraico, só existe a tradução no plural. E essa palavra misericórdia, ela só tem no plural. Por que no plural? Porque é um sentido prolongado e contínuo. É algo que a gente sempre tem que ter, né? Contínuo na nossa vida. E diferente do latim, que é traduzido que o sentimento de misericórdia vem do coração, quando você vai para o hebraico, o rahamim fala de continuidade, de prolongado, só que o órgão que é demonstrado ali, a palavra é rehem. Rehem, o que significa rehem? É útero, né? Ventre, né? O útero da mulher. E quando a gente para pesquisar a passagem bíblica, aí não está na apostila, mas queria que vocês estivessem anotando, está lá em Isaías 49, é só um versículo, tá? Capítulo 15. Isaías 49, 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquece, eu todavia me não esquecerei de ti. Olha que interessante o que o Senhor fala aqui, né? E se você pega a palavra ventre aqui, no hebraico também é a palavra rehem, que é útero, né? É a mesma palavra, a mesma conotação que é usada na palavra misericórdia. Então, só que aqui, o que o profeta está nos ensinando aqui? É que o sentimento, se uma mãe, que é o amor, né, que para a gente é algo muito grande, ela pode até acabar esquecendo de um filho, todavia o Senhor não esquece, né? Então a misericórdia de Deus, a diferença entre o coração e o ventre, Deus está querendo mostrar que a misericórdia que a gente precisa buscar não é algo humano, é algo que vem de Deus, né? Então, através do Espírito Santo é que a gente precisa buscar no Senhor a desenvolver essa misericórdia. Para quê? Para que a gente venha conseguir amar as pessoas. Então, até para isso, a gente tem que orar para as pessoas, para que Deus venha realmente desenvolver a misericórdia em nossas vidas, né? Amém? Voltando ali, na letra B, pessoas necessitam de encorajamento, né? Está lá em João 14. Quando elas estão em grupos de células, elas são encorajadas. Se alguma pessoa está deprimida ou desencorajada, quando o grupo se reúne toda semana,
elas se olham e se encorajam através de oração ou ministrando uma à outra, né? Então, ali é um momento que, às vezes, você está cansado, desanimado durante a semana, mas você chega lá, você tem comunhão com seus irmãos, né? É um momento ali de descontração, onde a gente compartilha, né, as lutas, mas compartilha também as alegrias, a gente dá risada, então, e aí encoraja, né, porque a gente vê que andar junto é muito melhor do que estar sozinho, né? E na letra C, os cristãos têm que ser frutíferos, né? Em João 15, né, fala ali da figueira, né? Quando eles estão sós, eles não produzem frutos. Jesus ensinava aos seus discípulos de 2 em 2. Nós somos mais produtivos nos grupos de células do que sozinhos. O que mais que a gente pode aprender e desenvolver na célula? Nos grupos de célula é mais fácil se desenvolver e crescer, né? E amadurecer, por quê? Porque na célula a gente tem mais oportunidades. Num grupo pequeno, a gente, assim como eu sempre fui muito tímido, né? Para mim falar diante de vocês hoje é um milagre de Deus, né? Foi algo que só Deus mesmo. Na minha época, até meus 18 anos, eu tinha muita dificuldade de falar, não em público, mas com as pessoas. Eu não conseguia abordar ninguém para conversar, mas foi através da célula, do início, desde o início eu comecei nas células. Ali você tem, né, a oportunidade, às vezes, de levar uma saudação, né, de escolher um louvor, de dar um testemunho, de levar um quebra-gelo, né, dentre outras coisas, né, compartilhar aquilo que acontece na sua vida, né? Então, no ambiente menor, é muito mais fácil da gente interagir e crescer. A Bíblia diz que um perseguirá a 1.000, mas que 2 perseguirá a 10.000. Quando um grupo se reúne, ele se torna uma equipe, e são muito mais produtivos, né? Então, é muito mais produtivo quando a gente está andando junto. Letra D. Os cristãos necessitam de proteção. Em João 16, eles vão para as igrejas, mas continuam tentados pelo pecado. Se as suas vidas não têm a quem prestar conta, Satanás armará ciladas. O 3. Nós todos temos lados obscuros, assim necessitamos uns dos outros para nos proteger, né? Então, por que é importante a célula? A parte da proteção é a parte que, como cristão, a gente precisa estar andando com alguém, no sentido que você precisa compartilhar e ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que seja madura na fé, que tenha caráter e que é onde, quando você compartilha as suas lutas, as suas dificuldades, você sabe que ela não vai, às vezes, estar falando para os outros, e ela vai ter palavras para te encorajar, ela vai ter palavras para te instruir e direcionar naquilo que você precisa. Agora, quando você, mesmo indo numa célula, você não tem essa pessoa que você abre o seu coração, é a mesma coisa que você está andando sozinho, né? Então, por isso que é importante você interagir, claro, algumas coisas com o grupo, mas coisas que são mais particulares, você precisa buscar em Deus, até isso, em oração, né? Através do Espírito Santo, Deus ele vai guiar e vai direcionar você a encontrar essa pessoa que vai ser guiada por Deus para te auxiliar na sua caminhada, né? Letra E. Os cristãos podem orar melhor em grupos de células. Da mesma forma que Jesus e seu Pai são um, assim os cristãos têm que orar juntos, orar unidos, né? F. É interessante notar que psicólogos e sociólogos hoje em dia afirmam que é importante para o ser humano estar envolvido com esses dois tipos de grupos. Algo grande que envolve muitas pessoas e faz com que ele se sinta parte de um projeto maior com significância. 2. Um grupo pequeno de pessoas com quem ele poderá se relacionar e sentir-se um mero número. Os psicólogos e sociólogos simplesmente descobriram algo que Deus já sabia há muito tempo. Aliás, foi ele
quem nos criou com essa dupla necessidade. Por isso, ele também determinou que sua igreja tivesse o culto de celebração e a célula. Aí ele disse: não deixai-vos de congregar, né? Então, foi algo que Deus já tinha estipulado, né? E simplesmente os sociólogos, os psicólogos, depois de muitos e muitos anos, na verdade, eles descobriram simplesmente só comprovando aquilo que o Senhor já tinha dito, né? E para quebrar o gelo, eu vou estar compartilhando a minha tela e vou estar colocando um vídeo curtinho de menos de 3 minutos para vocês verem o que não é uma célula. É um vídeo bem interessante, depois eu vou estar compartilhando também no grupo lá, né, para vocês que quiserem estar salvando, que é um vídeo bem legal, e no final ele dá uma instrução do que de fato é uma célula, ok? Eu vou estar compartilhando a tela agora. Tá dando para ver certinho? Amém. Deu para ver certinho o vídeo? Vocês conseguiram ver? Então, é bem interessante, né? Ali a gente vê, né, que na célula não é só o líder que tem que falar, não é só o líder que tem que instruir, não é só o líder que tem que estar ali tomando a frente de todas as coisas, né? Então, na célula é um lugar o quê? De comunhão, de crescimento, um lugar onde as pessoas são cuidadas. Só que algo muito importante que a gente tem que entender é que é também um lugar de multiplicação. Da mesma forma que o corpo humano tem as células do nosso corpo, elas se multiplicam, né? Existem milhões e milhões de células no nosso corpo. A célula também é um lugar de multiplicação. Então, a gente não pode se esquecer disso, né? A gente precisa sempre também estar buscando novas e novas vidas, né? E outra coisa que mostrou ali que é importante, né? Todos precisam compartilhar, né? As lutas, as alegrias, todos precisam interagir, tanto com o líder como com os irmãos. Por quê? Porque quando nós ouvimos, nós aprendemos, quando nós falamos, nós crescemos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes acontece muito nas células da gente
só querer ficar ali em comunhão, né? É muito bom, né, a gente interagir, a gente cria o vínculo com os irmãos, só que a gente esquece que a nossa missão é ganhar almas, é ganhar vidas, né? E eu lembro que há muitos anos atrás, né, na igreja a gente ganhou esse quadrinho aqui e fala que um dos lemas, né, eu vou estar lendo para vocês, um dos lemas da célula, qual é? Eu tenho um propósito, é o primeiro. O segundo, meu propósito é ganhar almas. O terceiro, eu cumpro melhor o meu propósito num grupo. O quarto, nunca ficarei satisfeito até cumprir o meu propósito. O quinto, não tenho promessa para o amanhã, tenho que trabalhar enquanto houver oportunidade. Como um peixe a nadar, um pássaro a voar, eu fui feito para ganhar almas. Né? Então é muito importante. O porquê que é importante a gente ganhar almas? Porque conforme a gente vai andando com Deus, se a gente não cuida de pessoas, se a gente não vê, se a gente não faz parte do corpo ganhando vidas, aquilo que o Senhor derrama sobre nós, o amor, a paz, né, a unção, tudo aquilo que Ele derrama sobre nós, é como se fosse um mar morto, né? Nós precisamos ser um rio, a gente precisa compartilhar isso com as pessoas. Para quê? Para que a alegria da salvação ela venha sempre ser renovada no nosso coração. Por quê? Senão depois passa 5, 10, 15 anos. Se a gente não ganha almas, porque ganhar almas não é simplesmente para o líder, para o pastor, para o diácono ou para o evangelista. Não é só para eles. Ganhar almas é para todos. Se a gente for ver o que Jesus fez, os discípulos fez e todos que foram evangelizados, até a mulher samaritana que tinha acabado de ser evangelizada, né? Ela foi e ganhou várias pessoas, não precisou passar por um curso de teologia, né? E o que acontece? Se a gente não faz isso, a gente acaba ficando estagnado, a gente acaba ficando desanimado e a gente não cresce. Por quê? Porque a gente está cheio, a gente vai no culto, a gente vai na célula, e parece que a palavra que está sendo ministrada, na hora que você sai dali, você já não lembra o que foi ministrado. Por quê? Porque você está tão cheio da palavra de Deus, você está tão cheio do amor, tão cheio da graça, só que você não está transmitindo para as pessoas. Então, por isso que é importante essa parte da gente estar tá ganhando almas para as pessoas, né? E outra visão simbólica do que é uma célula é um purê de batata. Cada célula deve ser um purê de batata. Cada é uma batata. Para se fazer o purê, o que mais que precisa? Lavar com água. A água seria o quê? A palavra de Deus, né? Para fazer a limpeza e a purificação, a palavra de Deus que limpa. E cozinhar com fogo seria o quê? O fogo do Espírito Santo, né? Através do fogo do Espírito Santo, o Senhor nos molda, nos transforma e direciona a nossa vida, nos direciona no nosso propósito. Tira as cascas, né? Nos limpa, arranca tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E amalgar, virar um purê no qual não dá mais para separar. Né? Em que sentido? É um só coração, um só povo, um só espírito, né? Ou seja, nós somos uma família, né? Na célula, né, é uma família, assim como na igreja. Precisamos andar unidos, né? Não podemos por mais que meu irmão tenha erro, por mais que meu irmão tenha pecado, eu não tenho que apontar o dedo, eu não tenho que ficar julgando ele, porque todos nós erramos, todos nós pecamos, né? Nós precisamos ter compaixão, estender a mão, orar e ajudar, né, o nosso irmão. Amém? Em resumo, a igreja existe para celebrar a presença de Deus em adoração. O propósito, exaltar o nosso mestre. Em Salmo 34, 3 diz: engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Está em Salmo 122. 2. Comunicar a palavra de Deus aos incrédulos. Propósito é evangelizar nosso campo missionário, né? Nosso campo missionário qual é? É onde a gente estiver, na fábrica, na escola, nos nossos familiares, né? Em qualquer ambiente que a gente estiver, ali é um campo missionário. A coisa mais importante que eu faço é completar minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu a fazer, pregar as boas novas da graça de Deus, está em Atos capítulo 20. 3. Trazer a família à comunhão de Deus. O propósito é encorajar os nossos membros, sois parte da família de Deus.
4. Só abrindo um parênteses aqui, nessa parte da família e também no campo missionário, algo que eu queria abrir um parêntese é que, às vezes, né, eu já ouvi várias pessoas, né, que não são da igreja, que eles falam que, nossa, aquele crente é chato, né, o cara só fala de Bíblia, e às vezes as pessoas acham, né, quando você fala de ganhar vidas, que você tem que ir lá e falar só Bíblia, 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 né, e as pessoas fogem, as pessoas não querem, às vezes, ficar perto de tão chato que fica, né, e, na verdade, a gente precisa pregar Jesus com o nosso testemunho, né, com o nosso caráter, da maneira que a gente anda, né? Um grande homem de Deus, ele disse certa vez uma frase que é bem conhecida: pregue em todo tempo, se necessário for, use palavras. Pregue em todo tempo, se necessário for, use palavras, né? Então, ou seja, a gente precisa estar pregando em todo tempo, né? A gente somos cartas vivas, as pessoas estão de olho, então não precisa se preocupar em querer saber o que você tem que falar, o que você tem que evangelizar. Basta, na verdade, você simplesmente viver em integridade, viver na vontade de Deus, que o Espírito Santo, através do seu testemunho, você vai ganhar almas para o Senhor através da sua vida. Amém? O número 4, né? Ajudar o povo de Deus a crescer através do discipulado. Educar para maturidade. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 4, né? Então, a gente vê que também Timóteo, né? Se for falar dessa parte de discípulo, o porquê que é importante essa parte de discípulo? Paulo discipulou Timóteo e Timóteo auxiliou Paulo, né? Da mesma forma, na célula, precisa ter os discípulos. Por quê? Porque os discípulos, aqueles que vão amadurecendo, vai ajudar e auxiliar o líder a cuidar dos novos convertidos, daqueles que estão chegando, né? Então, quando a gente está fazendo parte de uma célula, a gente não pode estar indo na célula simplesmente para receber uma palavra, ou só ali para louvar a Deus, ou para fazer comunhão. Não. A gente tem que entender que a gente está no grupo ali também para somar, para auxiliar e para ajudar as pessoas, né? E essa capacitação não é sua, né? E não se preocupe por causa da timidez, não se preocupe achando que você não é capaz, né? Ninguém é capaz, ninguém consegue sozinho, né? Todos nós somos desenvolvidos através do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, todos vocês vão ser capazes, né? Assim como eu creio que vocês já têm dado os frutos para o Senhor, né? O número 5, demonstrar o amor de Deus através de ministério. Equipar para ministério com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, né? Então, através do amor ali também vai estar sendo preparado para o ministério, para estar ajudando na igreja. Os benefícios de fazer parte de uma igreja. Número 1, identificação como um cristão genuíno. 2, apoio de uma família espiritual. 3, dá-me oportunidade para descobrir e desenvolver os meus dons espirituais em ministério. 4, proteção espiritual de líderes que temem a Deus. E 5, prestação de contas necessárias para o meu crescimento, né? Então, por isso que é importante a gente fazer parte da igreja, né? Por isso que, na verdade, a gente não pode cair no engano de achar que eu vou ficar em casa, depois eu vou assistir o culto, e aí fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas assistindo online e achando que, na verdade, tá bom. Não é assim que funciona, né? Existem todos uns princípios, né, que vai nos auxiliar, e a importância da gente estar congregando. A gente vai estar vendo agora os dons ministeriais e os dons de serviços. A Igreja do Senhor Jesus Cristo funciona com uma variedade de ministérios. Uma vez que a sabedoria de Deus é, como diz Efésios 3:10, multiforme, Pedro também diz que a graça de Deus é multiforme. É por isso que ele distribuiu os dons ministeriais em diferentes classes ou funções. Atos 13, capítulo 1, Atos 13, versículo 1,
E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tretarca e Saulo. Em Atos 14, e havendo-lhe por comum consentimento eleito anciãos e em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, né? Então aqui a gente vê o princípio também que eles eram ordenados e antes disso eram feitos jejum. Por quê? Para ser ordenado é algo muito sério, né? Então precisa buscar no Senhor a direção do momento certo da pessoa ser ordenada, de ser consagrada. Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Doutores ou mestres, né? Agora a gente vai estar vendo o apóstolo. O que o apóstolo faz, né, no dom ministerial? Eu queria que, na verdade, cada um de vocês estivessem ouvindo, mas também que vocês estivessem vendo a característica de cada um para ver aonde vocês se enquadram. Por quê? Porque na nossa caminhada cristã, todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. Às vezes é para servir no corpo dentro da igreja, às vezes é para servir fora. Mas durante toda a nossa caminhada, a gente tem que ter um alvo, um objetivo de entender em Deus qual é o meu chamado, qual é a minha missão, Senhor. Por quê? Nem todos vão ser apóstolos, nem todos vão ser profetas, nem todos vão ser pastores, né? Nem todos vão ser mestres, nem todos vão ser evangelistas, e a gente vai estar vendo também outros dons e outras áreas que o Senhor usa na nossa vida. Então a gente precisa ter clareza, por quê? Porque se uma vez que a gente não buscar a direção de Deus e a gente fizer algo que a gente não foi chamado a fazer, depois eu vou até estar compartilhando um vídeo interessante lá no chat, que quando a gente chegar diante de Deus, o Senhor vai prestar contas não dos nossos pecados, o Senhor vai pedir contas daquilo que nós fomos chamados para fazer e a gente não fez. Porque às vezes, se você foi chamado para ser um pastor e você foi e como pastor você ganhou ali 40 vidas, né? Mas se o Senhor quer que você, se o seu chamado é para ser talvez um jogador de futebol para ganhar milhões e investir numa igreja, através desse dinheiro que você vai investir, você vai ganhar às vezes 3, 5, 6, 7 milhões de almas, né? Dentre vários outros exemplos. Então a gente precisa ter muito cuidado e levar isso muito a sério. Qual é o meu propósito, Senhor? Qual é a minha missão? E isso vocês têm que levar a cada dia, né? A gente precisa ter um alvo, a gente precisa ter um objetivo, só que a princípio a gente não consegue ver. E a gente nunca pode também se basear na palavra, às vezes, que um irmão entrega numa profecia, né? Um dia é um quebra-cabeça, um dia após outro dia, né, no dia a dia que vai acontecendo, e através de palavras que vocês vão recebendo, e através daquilo que arde no seu coração, que vai confirmando o seu chamado, né? E a gente vai estar vendo sobre o apóstolo. O apóstolo é um enviado, é aquele que lança os fundamentos da igreja, da vida da igreja, trabalha edificando a igreja nas suas bases. Um exemplo foi Tiago e Marcos. Na Bíblia encontramos 3 tipos de apóstolos. Primeiro, os 12 apóstolos que estiveram com Jesus. O segundo, os apóstolos primitivos e fundadores da igreja, como Paulo e Barnabé. Terceiro, o ministério apostólico de caráter permanente que Cristo segue dando à igreja até que se complete a edificação de seu corpo. A função de um apóstolo é fundar igrejas e evangelizar novas regiões. É um ministério que Deus levanta para trabalhar na base da vida da igreja, nos princípios da vida da igreja. Ele também restaura princípios e mantém a igreja na base correta.
dando-lhe a verdadeira fundamentação. Na estrutura da igreja verdadeira, um apóstolo é a autoridade principal, contudo, junto com os profetas, pois é assim que a igreja é edificada. Em Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, seu ministério é universal. Por exemplo, Paulo ia para Corinto, pregava o evangelho, fazia discípulos, estabelecia presbíteros, ou seja, líderes, né? E ia para outro lugar. Depois ele escrevia para eles e de vez em quando passava por lá para ver como as coisas estavam indo, né? Então ele vai, evangeliza, abre igrejas, levanta líder, mas também ele supervisiona, né, para ver como as coisas estão indo, né? Ele não pode abandonar, né? O segundo é o profeta, é aquele que aponta a direção para a igreja, enxerga a posição em que a igreja está e para onde ela está caminhando. Ele tem a visão de Deus para encaminhar a igreja, sendo um canal de revelação de Deus para a igreja. Ajuda os santos a compreenderem o que foi revelado pelo Senhor. O profeta pode ser movido mais em palavra de sabedoria, como Ágabo, está em Atos capítulo 11 e 21, ou em exortação, edificação, consolação, como no caso de Judas e Silas, né? Então, esse é o profeta, aquele que aponta a direção, aquele que pode ser usado para exortar a igreja, para edificar a igreja, para consolar, né, a igreja. O evangelista é a pessoa que Deus usa para estender o alcance do evangelho e fazer com que ele seja obedecido nas diferentes localidades. As características deste ministério podem ser vistas nas vidas de Felipe e Timóteo. Ele trabalha com a igreja local, preparando o povo, evangelizando, batizando, ensinando a doutrina, estabelecendo presbíteros e corrigindo desvios. O pastor é o que cuida das vidas, o que apacenta, que tem aliança com o povo e com ele está envolvido. O dom de pastor é aquela capacidade especial de Deus, que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para assumirem uma responsabilidade pessoal a longo termo, né, pelo bem-estar espiritual de um grupo de crentes. Outra coisa também é que uma das características do pastor é que ele desenvolve uma grande paciência, grande compaixão, né, e amor pelas vidas também. Essas são uma das características do pastor. Agora a gente vai estar vendo do mestre. O dom de ensino é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para comunicarem informações relevantes para a saúde e o ministério do corpo de Cristo, seus membros fazendo de tal maneira que outros sejam capazes de aprender. Sempre é necessário manter em mente o para que serve o dom de ensino, que as pessoas aprendam esse dom figura em todas as 3 listas primárias dos dons espirituais. Isso não quer dizer que um dom seja mais valioso somente porque é mencionado mais de uma vez, embora provavelmente signifique que é mais universal. Este dom, usualmente, é um dom que envolve tempo integral, ao inverso de outros dons que usualmente só são utilizados ocasionalmente, como o de, por exemplo, né, o de libertação, o de discernimento de espíritos. Uma vez descoberto e estando em operação, o ensino geralmente envolve um uso regular e constante, em que muito tempo é dedicado ao estudo e à preparação. Os mestres que recebem o dom de ensino também
se mostram pacientes com os seus alunos. Eles criam uma atmosfera em classe onde os estudantes sentem-se livres para levantar indagações de qualquer tipo. É o que ensina a doutrina, né, que é o doutor, pega as verdades mais difíceis, é o que e complicadas, né, e traz de uma maneira clara para que a igreja possa entender. Algo que é interessante aqui nesses 5 dons ministeriais que a gente precisa entender é que toda a igreja precisa ter 5 ministérios. Eu vou dar um exemplo, como a gente não tem muito tempo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Imagina se toda a igreja, no púlpito, for pregado que todo mundo tem que ser evangelista, né? Todo mundo tem que ser evangelista, imagina. Aí, toda semana ganha 10, 20, 30 almas e a igreja começa a crescer. 100, 200, 300, 500. E ali, no microfone, o pastor, ele não tem tempo, né? De ministrar e também está ensinando que precisa levantar mais pastores para estar cuidando dessas vidas, né? Então, o que vai acontecer? As vidas vão vir, mas do mesmo jeito que elas vão vir para a igreja, elas vão embora, porque não vão ser cuidadas, né? Da mesma forma, é o profeta. Se não tem o profeta para apontar a direção, para exortar e para estar ali consolando, confortando muitas das vezes a igreja, sendo direcionado por Deus, e só o pastor pregar, o pastor sempre tem a palavra mais amorosa, aquela palavra de cuidado, é um pouco mais difícil para ele exortar e às vezes dar uma palavra mais dura, né? Que muitas das vezes existe, né, momentos assim que a palavra de Deus nos instrui e a gente precisa, assim como nós corrigimos os nossos filhos, né? A palavra de Deus fala que Deus ele corrige o filho a quem ama. Então o profeta ele precisa também ter espaço para estar ministrando ali. E da mesma forma o mestre, né? Porque o dom que o mestre tem é algo que ele vai através das escrituras e não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria de Deus, que ele consegue entrar num lugar mais profundo nas escrituras e ele pega aquilo que é complicado, que a gente lê 20 vezes não consegue entender, mas através da sabedoria de Deus, o Senhor, né, ele usa o mestre para nos instruir. Mas abrindo um parênteses aqui, a palavra de Deus também fala, né, que se você não tem sabedoria, peça ao Senhor que ele também te dá com liberdade, né? O mesmo Espírito que inspira o mestre, né, ele também nos inspira a estar meditando e estar aprendendo. Mais um detalhe, né? Que o dom de mestre é que ele já vai, ele vai estar ministrando e ensinando numa proporção maior, né? Mas também temos essa graça da parte de Deus de estar buscando essa sabedoria. E continuando, para a gente estar finalizando, os dons de serviços, né? Os dons de serviços na obra de Deus. O dom de ministrar em Romanos 12, 7 é servir, é prestar serviço e ajudar sem recompensa, né? É você fazer o serviço, é você tá ali limpando o chão, é você tá lavando o banheiro, é você tá ajudando na célula, sem esperar reconhecimento de homens, é sem você esperar um elogio, né? Sem, mesmo se o líder, mesmo se o irmão não tá vendo, mesmo quando ninguém tá olhando, né? Você sente prazer de estar ajudando, de estar servindo, né? O dom de ministrar, né? O dom de ensinar, em Romanos 12, 7 também, tanto na teoria como na prática, é ensinar a entender e ensinar a fazer, né? Então, aquele que tem o dom de ensinar, você tem prazer, mesmo que o irmão tenha dificuldade, às vezes você fala uma vez para o irmão não consegue entender. Você repete de novo de uma outra forma, o irmão não consegue entender, né? Aí, mesmo assim, você tem prazer, você tem paciência e você consegue realmente ali ensinar a pessoa, né? O dom de exortar, né, que é ajudar, é amparar, é encorajar e animar espiritualmente, né? Então isso aqui não é simplesmente o profeta em específico. Às vezes você tem no seu coração, o Espírito Santo está colocando no meu coração, né? E eu estou precisando
aquele irmão faz um tempo que ele não está indo na igreja. Aí você vai lá, o irmão vai compartilhar a vida e ali você vai ter oportunidade, né? De estar amparando, de estar consolando, de estar encorajando, né? Mas às vezes, quando ele está sendo ali, às vezes, né? A gente brinca, ilustra, né? Que está lambendo as feridas e tal, né? E está ofendido com alguma coisa, né? A gente tem que mostrar, né? Que a gente precisa estar unido, né? E ali Deus ele vai te capacitar a estar exortando em amor, né? O seu irmão. O dom de repartir, está em Romanos 12:8, é contribuir, dar, distribuir para os necessitados. Muitas das vezes a pessoa tem o dom de repartir, né? Mesmo a pessoa tendo bastante, tendo recurso ou não, a pessoa tem o prazer de abençoar as pessoas, né? Às vezes você se identifica com isso, né? Você às vezes vê a pessoa tá passando necessidade, porque a palavra de Deus mesmo fala, né? Não vale de nada a gente falar que tem fé, que ama a Deus, se a gente vê que o nosso irmão está passando necessidade e a gente tem como ajudar e a gente não estende a mão, quer seja com recursos, né, de alimento ou quer seja com recurso financeiro, né? E, então, às vezes você tem esse dom, né, de repartir e contribuir. E por você ter esse dom, Deus ele prospera a sua vida para que você possa sempre estar abençoando as pessoas, né? Porque é a lei da semeadura, né? Quanto mais você dá, Deus mais vai abençoar a sua vida, né? E o dom de presidir, em Romanos 12:8, é dirigir, organizar, administrar, liderar, governar com segurança, né? Então, o dom de presidir, às vezes o Senhor, né, tem no seu coração esse dom. O Senhor colocou no seu coração esse dom de você liderar, de administrar, de você pegar ali e conseguir organizar, né, às vezes um evento na igreja, ou organizar, não sei, um aniversário na cela, ou organizar um evangelismo, né? Então, esse é o de presidir. E o dom de misericórdia, em Romanos 12:8, é exercitar misericórdia, tem a ver com os sofredores, enfermos, presos e visitação, né? Então, quem tem o dom de misericórdia é aquele irmão que sempre quer ir visitar os hospitais, sempre às vezes quer visitar alguém na prisão, sempre lembra do irmão ali que às vezes está meio ausente, né? E vai lá e visita. E outra coisa para a gente finalizar importante que a gente precisa entender é que a gente precisa buscar conhecer esses dons detalhadamente, né? Por quê? Porque daí, quando você entender qual é o seu chamado, você só vai ser realmente feliz, você só vai realmente crescer em Deus quando você estiver andando segundo a vontade de Deus e andando no chamado de Deus. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai estar num lugar, servindo num lugar, e aquilo começa a ser um fardo na sua vida. Você começa a ficar desanimado dependendo das dificuldades. Você, às vezes, está passando por lutas ou está cuidando de uma vida, está aconselhando um casal e você, às vezes, não está exercendo o seu chamado e você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque não é o seu chamado. E outra coisa, além desses dons que a gente falou aqui, que é os dons ministeriais, que é os dons da igreja, né, para servir dentro da igreja, tem esses dons de servir, de exortar, repartir, presidir, e o dom de misericórdia, dentre alguns outros, mas também uma coisa que a gente precisa entender é que os dons e talentos que o Senhor colocou na nossa vida não é simplesmente só para servir na igreja. A gente precisa entender que às vezes o Senhor quer usar a sua vida na área da educação, na área da economia, na área da política, dentre outras áreas, né? Em todas as áreas o Senhor quer que a gente venha ser influência, né? Só que, detalhe importante, não é que eu vou servir, por exemplo, na área da economia, da educação, da política, que eu vou deixar de frequentar a igreja e eu vou deixar de também cumprir com alguma responsabilidade da igreja, né? Precisamos conciliar as duas coisas guiado por Deus, mas é importante a gente buscar isso, né? Por quê? Porque aí sim o Senhor ele vai capacitar cada um de vocês e vocês vão ter uma vida feliz, uma vida cristã feliz, né? Vocês mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, o Senhor vai estar honrando, o Senhor vai estar capacitando
e vocês vão ter prazer de estar servindo ao Senhor. Não vai ser algo pesado, não vai ser algo difícil. Amém? Ó, acabamos 10 horas certinho. Eu queria abrir a oportunidade se alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa com relação à igreja, com relação à célula, com relação aos dons. Alguém tem alguma dúvida e quer perguntar alguma coisa? É só uma dúvida. Os dons que a gente acabou de ver são os mesmos dos dons do Espírito? Tem alguma? Porque é bem parecido, né? Os dons do Espírito, na verdade, também é outra parte, né? Os dons do Espírito é algo que é desenvolvido para você também servir as pessoas, né? Mas esses aqui é algo em questão de chamado, em questão de chamado, né? Isso é algo que queima no seu coração e por toda a sua vida é algo que vai ser mais evidente. Os dons do Espírito é algo que tem os 9 dons, né? Então, é algo que você buscando ao Senhor em momentos específicos, momentos esporádicos, o Senhor pode usar a sua vida e você vai ser usado através de um dom, uma vez sim, uma vez não, né? Agora, o dom que a gente está falando aqui, ministerial e esses dons de serviço, é algo que você não aprende numa escola, não é algo que você aprende na teologia, é algo, por exemplo, você não faz um curso para virar pastor, você não faz um curso para ter uma vida de misericórdia, né? Você já nasce com esse encargo, desde antes do ventre da gente entrar no ventre da nossa mãe, o Senhor já colocou esse encargo na nossa vida, né? Quer seja de pastor, você já nasce. Aí, com o passar do tempo, isso é desenvolvido e a gente amadurece. Agora, os dons são algo da parte de Deus para a gente servir as pessoas em momentos específicos, entendeu? Uhum. Entendi. Obrigada. Ok. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Então, só para finalizar aqui, tem 5 perguntas, 5 questões para estar fazendo a tarefa, ok? Aí vocês têm essa semana para estar respondendo até quarta-feira que vem. E quarta-feira que vem, que é dia 30, né, o último dia do mês, o pastor ele vai estar passando uma revisão e vai estar tendo a prova online, ok? Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né, pela perseverança de vocês, que o Senhor venha dar graça para cada um de vocês, que o Senhor venha capacitar vocês a realmente a perseverar, né? Essa escola, na verdade, é um momento que o Senhor equipa as nossas vidas para estar crescendo, né? Então vamos estar tirando uma oração agora, né, uma breve oração, para que o Senhor venha nos ajudar a praticar tudo isso que vocês aprenderam durante esses 3 meses. Amém? William, só um minuto, Gumen. Tá ouvindo? Ok, pode perguntar. A prova, como seria essa prova no Zoom? Como que vai ser? Isso. O pastor vai fazer da mesma forma que a gente está aqui, né? A transmissão pelo Zoom, e aí a prova vai ser feita pelo Zoom. Mas... Ele vai colocar as questões, ele vai compartilhar a tela, e aí vocês vão ver as questões aqui. Ah, sim. Aí responde no tempo da 1 hora corrida, termina? Isso. Isso. Ah, ok. Obrigado. Entendeu? Amém, então. Então vamos estar orando, tá bom? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, queremos agradecer, Senhor. Obrigado, Deus amado, por esse tempo que tiramos para aprender mais um pouco da tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um dos teus filhos, Senhor, que tem perseverado durante esses 3 meses, Senhor. Sei que eles pagaram um alto preço, Senhor, mas é por amor a ti, Senhor. Peço, Deus amado, que o Senhor venha capacitar cada um deles a viver, Deus amado, e a desfrutar, Senhor, a ter prazer verdadeiramente de andar, Senhor, nos teus caminhos. Capacita eles, Pai amado, a aplicar e a viver, e não só, Senhor Jesus, guardar na mente, mas que eles venham ter experiências genuínas, Senhor Jesus, de ganhar almas, experiências genuínas de ser usada nos dons,
ter experiências, Senhor Jesus, únicas com o Senhor. Ajuda eles, Pai, a andar em momentos que, mesmo tendo tribulação, mesmo passando por adversidade, Senhor, que eles venham ser consolados e com o mesmo amor e com o mesmo consolo que o Senhor tem consolado, com o amor que o Senhor tem derramado na vida de cada um deles, eles venham transbordar, Senhor Jesus, tudo isso que eles têm vivido, tudo aquilo que eles têm ganhado, tudo aquilo que de graça eles têm ganhado, eles venham transbordar na vida, Senhor Jesus, de outras pessoas, Senhor. Usa cada um deles, Pai. Usa cada um dos teus filhos com poder, com ousadia e com autoridade, Senhor. Nós louvamos o teu nome, queremos agradecer, porque é uma honra, é um privilégio sermos seus filhos, Pai. Te louvamos e agradecemos, Senhor. Amém, Deus. Amém.